Eu acho que se eu pudesse sintetizar o que esse país representa para mim, seria coragem. Acho que de todas as experiências que eu vivi, a coisa que eu mais trouxe comigo, que eu mais levo comigo pra minha vida dessa viagem é a palavra coragem. E isso não só no sentido de coragem da vida e tal, mas coragem também no sentido interior como artista, sabe? E eu vou mostrar hoje um pouco pra vocês dessa viagem, um pouco das experiências que eu tive lá e das coisas que eu vivi, um pouco dos lugares que eu fui, dar algumas dicas de viagem, é claro. Foi um destino super marcante e contar um pouco da experiência que eu tive nesse país. Então bora ver. Eu nunca tive aquele meio sonho de criança de viajar pra Disney, eu acho. Claro que a Disney teve uma importância muito especial na minha vida como artista. Comecei a desenhar porque eu tinha um fichário da Disney, que cada parte do fichário tinha um personagem da Disney, então eu botava o papel por cima, cobria. Só que de tanto cobrir eu comecei a decorar os desenhos, então eu consegui desenhar todos os personagens da Disney de cabeça, só olhando pra folha mesmo direto, sem papel de referência. Então a Disney teve uma importância assim na minha vida, mas eu nunca tive aquele sonho de conhecer a Disney, de fazer aquela viagem que eu sei que a maioria das crianças tem. Eu sempre fui uma criança assim meio exótica, mas meu sonho mesmo de viagem desde criança sempre foi ir pra França, porque sempre fui muito apaixonado por história, sempre gostei muito de arte, desde pequeno mesmo. Então sempre pra mim o berço disso tudo foi a França. Toda vez que eu estudava, eu chegava nesse lugar, França, França, França. Então todas as coisas que eu gostava levavam a esse caminho. Então sempre foi meu sonho de viagem. E nessas férias eu tive a oportunidade de voltar lá, já tinha ido uma vez. E a primeira vez que eu fui me ensinou bastante, dessa segunda vez também. Eu sou bem aquele tipo de pessoa que acha que toda experiência é válida. Eu sempre tento levar o lado positivo das coisas, sempre tento ver o melhor lado. Mas aí eu acabo sempre levando comigo as coisas positivas e os ensinamentos que aquilo pode trazer para minha vida. Então, o primeiro desafio foi a língua, que minha vida artística começou a dar muito certo, então botei na cabeça, eu tenho que viajar pra França, fazer algum curso por lá, alguma coisa assim. Então eu tive que aprender francês, eu não sou fluente, 100% fluente, mas eu sei me virar em muita coisa. E foi muito difícil pra mim no começo, mas tive a ajuda de muita gente, então eu viajei pra França, sabendo falar alguma coisa já, saber falar bem, consegui assistir uma aula, por exemplo, sem problemas. Na primeira vez que eu fiz curso de desenho de pintura a óleo em Paris, que era uma coisa que eu tinha muita vontade de fazer, era um curso de pintura a óleo. Então foi uma experiência muito boa pra mim. E da segunda vez eu fiz um pequeno estágio também. Foi muito, muito bom. Então eu tenho essas experiências e acho que a coisa que eu mais aprendi nessa viagem, com todas as experiências, digo, a viagem em si, tanto os ensinamentos que esses cursos me trouxeram, foi coragem. E é exatamente essa palavra que vai linkar o desenho de hoje. Então eu escolhi fazer esse quadro, que sempre foi o meu quadro favorito, que é A Liberdade Guiando o Povo. Ele foi pintado por Eugène Delacroix e é um
quadro que representa muito sobre a história da França e sobre a questão da liberdade, né? E o quanto liberdade está relacionada à coragem, que foi a palavra que eu escolhi como palavra-chave para esse vídeo. Então eu acho que ele tem tudo a ver, principalmente com o país, com a história do país, quanto tem tudo a ver também com as coisas que esse país me ensinou. Então é por isso que eu escolhi esse para ser o partido do vídeo de hoje. Para quem trabalha com arte como eu, deve entender um pouco do que eu estou falando. Quando a gente desenha muito, chega num ponto que a gente meio que se acomoda às vezes com uma técnica que deu certo. Então, às vezes é um pouco, sabe, sair da nossa zona de conforto é complicado, é difícil sair da nossa zona de conforto, ainda mais quando a gente sabe que do jeito que a gente faz dá certo. Então é necessário a gente estar sempre se buscando, se redescobrindo, buscando inspiração para mudar nosso trabalho. Então uma das coisas que eu queria nessa viagem, nesse curso que eu fiz, era tentar mudar mais, abrir mais um leque de possibilidades e opções de trabalho para mim. Então foi uma coisa que eu busquei aprender, foi isso. Então aprendi muita coisa na França, não só nesse sentido artístico mesmo, de teoria, que deixa a pincelada mais solta, usa mais cores, pega essa cor aqui, em vez de preto, vai para fazer uma sombra, em vez de usar um tom de preto, vai usar um tom de azul, um tom de marrom, sabe? Então isso são coisas que vão fugindo do nosso óbvio, que eu aprendi muito e que trouxeram evoluções muito grandes para mim. Então é uma coisa que eu tô sempre procurando agora buscar isso. E como o país me ensinou muito, sabe? A sair da minha zona de conforto e realmente ir atrás e buscar e me jogar e viver uma nova aventura, sabe? Eu vivi ótimos dias e ótimos momentos, aprendi muita coisa com a França, então sou muito grato por tudo que esse país me ensinou. Nesse desenho que eu fiz, da liberdade de guiando o povo, eu tentei deixar um pouco da minha marca. Uma das linhas que eu gosto de trabalhar é sempre realismo, então sempre que eu vou fazer o rascunho eu tento procurar deixar o máximo real possível. É uma coisa minha, do meu jeito mesmo de trabalhar. Eu realmente gosto de o observador olhar e conseguir identificar de primeira quem eu estou desenhando. Então, realmente isso é uma coisa minha. Mas eu estou tentando mudar um pouco isso e tentar falar, tudo bem, ok, não ficar 100% igual. Isso não é ruim, entendeu? Tentar ver isso de outra forma, tentar ver isso com bons olhos, sabe? E tentar deixar mais meu traço. Então, uma coisa que eu fiz nesse desenho foi isso. Eu fiz uma base primeiro com aquarela, né, das cores, e fui tentando moldar ali com o lápis de cor, para dar aquela sombra e tal. E fui mexendo também com outros materiais que eu não estou geralmente muito habituado a usar. Então, estou habituado a usar, mas não misturar eles. Então, uma coisa que eu estou querendo fazer, mas é isso, sabe? Então foi muito legal fazer esse desenho pra mim, porque eu pude experimentar várias coisas que eu geralmente não faço. Então usei aquarela com lápis de cor e caneta, e usei também lápis branco. Fui mexendo, fui fazendo e testando. E eu acho muito legal. Sempre tive muito preconceito com lápis de cor, porque digamos que muita gente tem um preconceito em relação a ser um material, entre aspas, infantil. Mas eu tô dando cada dia mais o braço a torcer para esse material, porque acho que varia muito em relação à qualidade do material que tu compra, né? Um lápis de cor de papelaria normal da esquina não é o mesmo, não tem absolutamente nada a ver com um lápis de cor profissional. Então, quando tu tem um material de melhor qualidade, ele te dá uma melhor movimentação, sabe? Ele te dá mais possibilidade de trabalho. Então, quando você está começando a ter mais acesso com materiais assim, fica tudo mais fácil nesse sentido de você conseguir fazer novas experiências. Então é uma coisa que eu estou buscando mais, é tentar me desapegar das imagens de referência e deixar mais minha marca. Eu acho que é o que o artista sempre deve buscar. E é um aprendizado que eu levo comigo para sempre agora. Sempre que eu vou fazer alguma coisa eu tento isso. Então uma dica que eu dou para quem está começando é tentar não ficar se julgando ou se cobrando muito uma coisa que não é necessariamente o ideal. Porque não é ideal ficar 100% igual, não é a coisa mais aclamada do mundo. Então a gente deve, como artista, buscar deixar a nossa marca. É muito mais importante
no meu ponto de vista, as nossas coisas do interior, nossos sentimentos, se conseguir expressar isso através da nossa arte. Então, acho que isso deve estar em primeiro lugar do que técnica, deve estar em primeiro lugar do que tudo, né? Meu ponto de vista. E é uma coisa que eu estou sempre buscando melhorar. Então, como vocês podem ver também nesse vídeo, mudou a iluminação porque eu fiz em dias diferentes, em horários diferentes, porque eu fazia um pedaço e precisava de um tempo para refletir, precisava de um tempo para observar meu trabalho e pensar no que eu posso melhorar, o que eu posso fazer, o que eu devo mudar, porque eu acho que isso é o trabalho do artista, sabe? Em pensar, olhar as cores. Então, é uma coisa que eu estou me permitindo mais, é isso. Eu acho que é um ensinamento muito bom, que eu estou carregando cada vez mais comigo e que eu tenho colhido muitos frutos positivos disso, porque eu tenho realmente observado uma melhora nisso e eu percebo que as pessoas também estão reconhecendo isso. Então, a dica que eu dou de hoje é para quem está começando realmente se desprender dessas coisas e deixar o seu eu interior falar mais alto, que eu acho que isso é a coisa mais importante. E agora a parte que vocês mais gostam, que são as dicas de viagem. A França é muito mais do que Paris. Eu acho que é impossível conhecer o país conhecendo só Paris, porque é uma cidade extremamente movimentada, que tem bastante fluxo, gente indo para todos os lados, então é uma loucura sempre. Para quem está realmente querendo conhecer a França, é super válido ir para outras cidades, nem precisa ir tão longe assim, às vezes de Paris, cidades mais perto mesmo, ali 1-2 horas de distância, você já consegue sair daquela atmosfera e conhecer um pouco mais do país. Mas sobre Paris, a região que eu mais gosto é a Ile de la Cité, que é a região central de Paris, onde fica a Catedral de Notre Dame, que sofreu um incêndio. E é uma região ótima em relação a lanche, em relação a restaurante, em relação à vibe mesmo e à atmosfera do ambiente. É um lugar muito bonito e é um dos meus lugares favoritos. Uma excelente dica também para economizar é você conseguir entrar de graça nos museus. O Museu do Louvre, por exemplo, é grátis todos os primeiros sábados do mês, a partir das 18 horas. É importante chegar cedo, com pelo menos 1h30 de antecedência, para pegar um bom lugar na fila e conseguir fazer o passeio cedo. E uma coisa que todo mundo tem que fazer em Paris é ir no supermercado, comprar um bom vinho barato. Lá em Paris você encontra, não só em Paris, na França inteira, você encontra vinhos de excelente qualidade por tipo 3, 4, 5 euros. Então vale muito a pena comprar um vinho, comprar um queijo e ir para perto ali do Rio Sena, na Ile de la Cité, e beber com os amigos. É realmente muito legal. A visão que você tem da cidade ali é muito bonita, é uma parte muito bonita da cidade, que historicamente não era assim. Então ali foi o marco zero da cidade, na Ile de la Cité, e ali era uma região que tinha muitas doenças, muito ratos, por conta mesmo de questões sanitárias da época que Paris começou, mas aí se transformou num dos cartões postais mais bonitos. Então é muito legal você estar ali. Passa realmente uma sensação histórica muito boa, conta muito sobre a cidade. Então é uma coisa que você não pode também deixar de fazer com seus amigos ou com quem você tiver na sua viagem. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham conhecido um pouquinho da França, terem visto um pouco do meu trabalho, o quanto essa experiência reflete no meu eu interior, e que isso sirva também de inspirações para vocês. Eu quero saber também de vocês o que faz vocês não terem medo. Para mim foi essa experiência que eu tive, que me ensinou muito sobre coragem, e eu quero saber também um pouco de vocês. Então deixem aí nos comentários e até o próximo vídeo. Até mais, galera. Valeu!